Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta sexta-feira, dia 22 de agosto, em mais um dia de celebração dos 76 anos do Centro Espírita Manuel Maria da Silva, Cantinho de Jesus. É com imensa alegria que a casa recebe a todos, encarnados, desencarnados. Que possamos fazer no dia de hoje, como temos feito nos dias anteriores e também posteriores, doarmos o que de melhor temos, em forma dos nossos sentimentos, e irradiar para a humanidade paz. As atividades da Casa Espírita é um convite a que cada ceareiro, cada tarefeiro, cada coração que adentra uma casa espírita não somente possa receber o amparo, o acolhimento da espiritualidade, como também doar um pouquinho dos seus próprios sentimentos. Nós vamos fazer uma pequena leitura que diz assim: fora erro acreditar alguém que precisa ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. Eles povoam o espaço. Temo-los incessantemente em torno de nós, ao nosso lado, vendo-nos, observando-nos, intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos ou evitando-nos, conforme os atraímos ou repelimos. A faculdade mediúnica em nada influi para isso. Ela mais não é do que um meio de comunicação. De acordo com o que dissemos acerca das causas de simpatia ou antipatia dos espíritos, facilmente se compreenderá que devemos estar cercados daqueles que têm afinidade com o nosso próprio espírito, conforme é este graduado ou degradado. Consideremos agora o estado moral do nosso planeta e compreenderemos de que gênero devem ser os que predominam entre os espíritos errantes. Se tomarmos cada povo em particular, poderemos, pelo caráter dominante dos habitantes, pelas suas preocupações, seus sentimentos mais ou menos morais e humanitários, dizer de que ordem são os espíritos, que de preferência se reúnem no seio dele. Partindo deste princípio, suponhamos uma reunião de homens levianos, inconsequentes, ocupados com seus prazeres. Quais serão os espíritos que preferentemente os cercarão? Não serão de certo espíritos superiores. Do mesmo modo que não seriam os nossos sábios e filósofos os que iriam passar o seu tempo em semelhante lugar. Assim, onde quer que haja uma reunião de homens, há igualmente em torno deles uma assembleia oculta, que simpatiza com as suas qualidades ou com os seus defeitos. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 21, da influência do meio, item 232. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, tua vontade, na terra, no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis que venhamos cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois em Ti encontramos paz, verdade, amor, que assim o seja. Nesta noite, antes de nós convidarmos o palestrante, nosso irmão Yuri, aqui de antemão agradecemos mais uma vez a sua presença. Pela primeira vez em nossa casa, com imensa gratidão e honra para nós, teremos o coral de Emmanuel, que vieram da cidade de Mateus Leme nos prestigiar. Eles participam lá da Associação Caminho, Verdade e Vida, uma casa espírita, onde vem irradiando luzes aos corações que lá adentram, procurando consolo. E eles vão nos consolar hoje através da música. Sejam muito bem-vindos à nossa casa e esperamos que não seja a primeira vez. Brasil, oh meu Brasil, das manhãs tão vistosas, das noites calorosas, do entardecer tropical, Brasil, Oh meu Brasil, onde as raças se encontram, preto, branco, amarelo, onde os povos sonham em viver um amor imortal. Brasil, Oh meu Brasil, das doces serenatas, da magia das matas, do cantado roxinol. Brasil, das douradas nas minas, brilhantes de rainha, Nação tão linda, coroada de sol. Brasil, oh meu de Brasil, canções tão alegres, meu coração esperança de um mestre, bate feliz. Jesus, Jesus, Jesus. Brasil, Oh meu Brasil, coreto singelo, oh, onde amores eternos alma gêmea da minha se alma, encontram aos aos pés da cruz. Brasil, oh meu Brasil, uma gente vibrante, oh, de fé contagiante, oh, exuberância e calor. Brasil, este povo tão lindo, cumprirá seu destino, amai-vos uns aos outros, ser gigante de amor. Brasil, oh meu berço Brasil, de muitas heranças, terra da esperança, au revoir. que no mundo surgiu. Nasceu das emoções de um mestre, cresceu entre luzes celestes. Brasil, Brasil, Brasil.
espinhos ou flores. Não importa. Não sei se vou colher de sabores. Eu vou seguindo, vou. Não olho ao lado em busca de amigos. Não importa. Não sei se o mundo distante ou comigo. Eu vou subindo, vou. Já não importa o lugar, a hora nem. Não importa, Senhor. Não importa se faz sol, chuva ou vento. Vou caminhando, vou. Já não importa se está quente ou se está frio. Não importa, Senhor. Se o mundo está repleto ou se vazio. Eu vou andando, vou. Não sei se a estrada tem espinho ou se tem flor. Não importa, Senhor. Não sei se vou colher carinho ou de sabores. Eu vou seguindo, vou. Não olho ao lado em busca de amigos. Não importa, Senhor. Não sei se o mundo está distante ou se comigo. Eu vou subindo, vou. Eu aprendi a caminhar para a fonte, mantendo os olhos fixos no horizonte. Caminho sem sentir as pedras do nosso chão. Eu aprendi a andar acima da dor onde reside um desconhecido Senhor que uma vez eu vi e me tocou o coração. Eu me entreguei a esse encanto, por isso agora eu canto, deixando as notas coloridas para trás, marcando atalho que me leva para a luz onde reside um homem chamado Jesus. Eu sou carente e vou à frente em busca do amor, perdão, carinho e paz. Meus irmãos, meus valentes guerreiros, que o meu peito nunca mais esqueceu. Como antes, levantai altaneiros a bandeira em nome de Deus. Meus irmãos, valorosos soldados, perfilai nas montanhas do sol, vigiai a pátria do cruzeiro, protegei o escolhido arrebol. Meus irmãos, Meus irmãos, avancemos
Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que nós participamos, aceitamos o convite de estarmos nessa festa, celebrando o trabalho de inúmeros irmãos, encarnados e desencarnados, que fizeram com que o Cantinho de Jesus fosse o que é hoje e continuasse, oferecendo um espaço para acolhimento e evangelização. Quanto sacrifício, quantas dificuldades, quantos desafios, não é? E quanta alegria de poder celebrar que, apesar de tudo, estamos aqui. Estamos aqui celebrando 86 anos, né? Então, muito bem. Nós vamos tratar naturalmente da tarefa, né, de evangelização. Vamos focar principalmente na evangelização de crianças e jovens, né? Mas nós sabemos que a evangelização, a casa espírita, é um espaço de evangelização, né? Então, nós vamos começar, porque nós estamos falando de evangelização, vamos citar só um trechinho do Evangelho de Jesus, que é sempre bom começar com Jesus, né? No Evangelho de Mateus, capítulo 19, 13, conhecido de todos. Então trouxeram-lhe as criancinhas para que impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos repreenderam eles. Jesus, porém, disse: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, pois delas é o reino dos céus. Impondo as mãos, partiu dali. Bom, nós temos aqui uma mensagem do Cristo clara, né, de acolhimento, de recepção das crianças. Quem somos nós também, se não crianças espirituais, né? Recém-saídos da animalidade, segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. Mas nós vamos começar refletindo sobre a evangelização, contando um caso, partindo da obra de André Luiz. Certamente todos aqui conhecem um pouco essa obra, já leram esse trecho. Mas como as histórias são muito ricas, é sempre bom retomar essas histórias sob uma perspectiva. Agora nós vamos analisá-la da perspectiva da evangelização. Nós vamos contar uma história que está narrada no livro Ação e Reação, ditado por André Luiz, da psicografia de Chico Xavier. E é o capítulo Débito Aliviado. Nós vamos começar lembrando da história de um irmão que é narrada nesse capítulo. Vamos voltar para o século XIX, período da escravidão. Período da escravidão no Brasil, um período triste, não é? Nós temos então um jovem senhor, um jovem proprietário de terras, grande proprietário de escravos, de coração duro, que abusava das escravas e tinha muitas vezes filhos com essas irmãs, não é? E das irmãs escravizadas, e nessa situação separava os filhos das mães, os próprios filhos, e os vendiam. De uma crueldade típica, né, daquela época, né? De uma dureza muito grande. Jovem, ainda herdou todo um patrimônio. Acontece que, por questões que só o Criador sabe, né? Certamente por ligações anteriores, ele tem como determinado escravizado um filho. Esse jovem que nós estamos falando recebe o nome na obra de André Luiz de o jovem senhor de engenho, o jovem senhor proprietário de terras, Martim Gaspar. Ele tem um filho como escravizada e se apega a essa criatura e dá o nome de Martim. Martim, então, ninguém explica o porquê. Aquele rapaz, filho de uma escravizada, é cuidado pelo pai como nenhum outro foi. É educado, é trazido para casa, é fortalecido, participa dos jogos, das caçadas com o pai, de todas as decisões da fazenda, e cria-se ali uma amizade enorme, um vínculo enorme, diferente do que havia acontecido com os demais. Acontece que com o passar do tempo, né, Martim Gaspar, o pai, que não havia se casado por volta dos 40 anos, se interessa por um casamento e arruma uma noiva, Maria Emília, da idade do filho, jovem, né? E leva essa moça para a fazenda, naturalmente, e por questões naturais, né, por questões certamente dos vínculos espirituais que não são narrados na obra, o filho, Martim, aquele melhor amigo, se apaixona por Maria Emília
e é correspondido. Os dois, então, se envolvem, se vinculam e vão trair a confiança do pai. Naturalmente, Martim Gaspar já está mais velho, não tem aquele vigor todo de participar de festas, né? Tem um momento em que ele tratando problemas, me parece, digestivos do fígado, né? Ele tem que ficar acamado. Então, surge uma ideia. Martim, filho, o jovem Martim, decide que precisa eliminar aquele seu amigo, aquele pai que agora virou um rival, para ficar com Maria Emília. Então ele arquiteta um plano. Ele sabe que Maria Emília vai ministrar um medicamento para Martim Gaspar, o pai, e coloca ali uma espécie de sedativo. O pai vai adormecer com a ajuda de Maria Emília. Ele vai, com o auxílio de capatazes que ele tem, de Lucídio e Antônio, vai juntar certas substâncias resinosas, vai passar na cama do pai e vai até a fogo. E essa criatura, o pai, vai desencarnar desse processo doloroso, difícil. Um desencarne cruel. Por que nós estamos falando disso? O que tem isso a ver com evangelização? Pois bem, o tempo passa, né? André Luiz vai contar pra gente essa história. Quem narra essa história para ele é o assistente Silas. O tempo passa, ele vai para a Europa tentando esquecer o que ele havia feito com a esposa, agora sua companheira, a ex-esposa do pai. Entrega a fazenda na mão dos capatazes, não é? E tenta viver a vida e tenta esquecer. Resiste por 5 anos sendo perseguido pelo pai, com remorso e culpa. No entanto, passado esse tempo, ele retorna à fazenda e tomba. Tomba, vítima do remorso, de chagas que começam a aparecer no seu corpo, mas acima de tudo do remorso pelo feito. Seu pai, naturalmente, o perseguia, né? Do plano espiritual. E na sua condição de culpado, ele se sentia arrasado, não é? Acontece que isso vai deixá-lo adoentado. E Maria Emília, mais depressa, vai reconhecê-lo incapaz, inválido, doente mental, doente psiquiátrico, porque chorava sem parar, reclamava das dores, via, né, certamente a perseguição do pai. Ele vai desencarnar nessa condição, abandonado em sua própria casa. Parte para a pátria espiritual, é perseguido, infelizmente, pelo pai, é levado para zonas de sofrimento, em razão do seu remorso, da sua culpa. Mas Martim, em determinado ponto, é socorrido. É levado para a instituição de Silas e Druso, que são os assistentes que, acompanhados por André Luiz nessa obra, acolhem esses irmãos desencarnados sofredores. Ali, assim que ele se recupera, ele se empenha no trabalho. Os trabalhos mais duros, Martim, aquele filho que havia julgado fogo ao pai, ateado fogo ao pai, ele abraça os trabalhos mais duros. O trabalho contínuo, no exercício da prece, da meditação, e vai se transformando enquanto está na pátria espiritual. Bom, nós vamos ver, não é? Nós sabemos que nós nos preparamos na pátria espiritual, mas é preciso o exercício. É preciso enfrentar as dificuldades, refazer os caminhos, não é? E é isso que vai acontecer. Então, agora nós vamos dar uma pausa nessa história e vamos refletir um pouco sobre o que é evangelização. Porque para muitos, e por muito tempo, nós já devemos estudar de crianças, evangelizador é aquele tarefeiro que toma conta das crianças para os pais participarem das reuniões públicas. Evangelizador é o tarefeiro que cuida para que nós consigamos fazer o trabalho assistencial de distribuir cestas básicas, de alimentar os pais e os adultos. Ou seja, há ainda uma carência de visão sobre o que é evangelização. Aqui, meus irmãos, naturalmente, no tema de sábado será reuniões públicas, né? As reuniões públicas, nós estamos num processo de evangelização. Um processo de evangelização, todos nós. Mas nós temos que encarar essa tarefa de evangelização de uma outra perspectiva, não é? Quando nós vamos no Livro dos Espíritos, fica muito claro isso. Não por acaso Kardec era um educador, não é? Então quando nós vamos lá na questão 685, que não tem nada a ver com educação, olha que interessante. Kardec vai comentar sobre previdência social lá no século XIX. Nos comentários da questão 685, Kardec vai dizer: há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros,
e sim, olha, a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Maravilhoso aqui. Nós vamos baixar, não, mas só aí, né? Não. Quando nós vamos na questão, tem várias, tá? Mas eu vou citar alguma para a gente refletir sobre isso. Questão 796. Kardec pergunta à falange do Espírito de Verdade. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Ele vai dizer, uma sociedade depravada, né? Certamente precisa de leis severas. Mas nós vamos para o final da questão. Se quem quiser lê-la por completo, leia em casa por gentileza. Questão 796 do Livro dos Espíritos. A espiritualidade superior termina assim: só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Questão 813. Mais um. Há pessoas que por culpa sua caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Os espíritos superiores vão dizer, certamente. Mas no final é que nos interessa. Ademais, não tem a sociedade, ela, que velar pela educação moral de seus membros? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério em vez de sufocar-lhes as tendências perniciosas. E aqui já fica um ponto que nós costumamos nos eximir na tarefa na casa espírita. Porque todos nós sabemos, e é fato, né, que o principal papel de educador começa com quem? Com os pais. Não é isso? Mas muitas vezes nós usamos esse argumento para nos afastarmos da responsabilidade de substituir, de auxiliar esses pais e de oferecer para crianças que não têm pais, com essa qualificação, com essa evangelização, aquilo que eles precisam. Então nós dizemos assim, quem tem que educar é os pais. Mas e os pais que não puderem e não souberem educar? Quem os educará? Quem os educará? Deixai vir a minhas criancinhas. Não é? Muito bem. Então, essa questão, ele termina assim. Então, a nossa responsabilidade como sociedade. Aí tem no finalzinho, no resumo teórico do móvel das ações humanas, que é um comentário, que é o item 872, que Kardec vai tratar do livre-arbítrio, que é muito bonito para a gente refletir. E tem muito do que nós estamos fazendo aqui, ó. Nós vamos até refletir na história do Martim Gaspar e do Martim, seu filho. A questão do livre-arbítrio se pode resumir assim. O homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele continua, tem um intervalo, tem um trecho que nos interessa. Assim, o livre-arbítrio existe para ele quando, no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado, a nossa condição, né, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nós temos voluntariamente submetido. Aí, bem, cabe à educação combater as más tendências. Falo-a utilmente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la. Se nós formos ler o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos nos conscientizar que as leis divinas, o estudo das leis morais, o estudo do Evangelho, traz para nós o resumo das necessidades humanas. Uma reflexão sobre as necessidades do ser humano. Nós vamos mais. Muito bem. Nós dizíamos, né? Mas que tem a ver educação moral com evangelização? Porque às vezes nós dizemos assim, olha, Kardec falou de educação moral. Por que nós concluímos que educação moral é evangelização? Por que nós deduzimos isso? Também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? Isso certamente, tem pessoas que até arrepiam, né? Quando nós vamos lá na conclusão do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver sobre isso. Mas olha só, a primeira coisa, questão 625, todo mundo sabe de cor, né? Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Né? Resposta curta, toda criança tem evangelização no culto, no lar, na família. Quando você pergunta qualquer coisa, você responde o quê? Jesus. Lá em casa é sempre assim, né? Quando eles não sabem a resposta, eles falam Jesus, Santa Maria, né? Mas muito bem. Mas, bom, o importante aqui para nós é o comentário de Kardec. Jesus, para o homem, constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Opa! Tipo da perfeição moral. Nós estamos falando de educação moral. Kardec fala que nós precisamos de educação moral. Então Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra.
Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Então nós temos aqui, né, a indicação de que é no Evangelho, como diz Paulo, né? Para Paulo de Tarso, o Evangelho é o próprio Cristo, né? O Evangelho é o Cristo porque a vivência do Evangelho é o que diferencia uma biografia e uma teoria. Jesus apresentou a vida, ele viveu. Então Jesus é o próprio Evangelho, na concepção de Paulo. E na conclusão do Livro dos Espíritos, está lá. Perguntam algumas pessoas, um trechinho pequeno muito interessante. Ensina aos espíritos qualquer moral nova, qualquer coisa superior ao que disse o Cristo? Se a moral deles não é senão do Evangelho, de que serve o Espiritismo? Kardec faz uma série de comentários sobre a biblioteca da Babilônia, de Alexandria, mas nós vamos entrar nisso. Não. O Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus. Opa! Não traz. Os Espíritos vêm não só confirmá-la, mas também mostrar-nos a sua utilidade prática. Tornam inteligíveis e patentes verdades que haviam sido ensinadas sob forma alegórica. E, juntamente com a moral, trazem-nos a definição dos mais abstratos problemas da psicologia. Ó, psicologia, né? A arte de formar caracteres, as dificuldades, necessidades da alma humana. A psicologia estuda a alma humana, não é? Então nós temos aqui, na conclusão do Livro dos Espíritos, o Kardec demonstrando para a gente que a moral, que a educação moral por excelência é o Evangelho. Então quando nós falamos aqui, lemos educação moral, que é aquilo que nós precisamos para vencer as más inclinações do arrastamento, nós estamos falando de evangelização. Então nós precisamos nos evangelizar. Isso é patente. O esforço de autoevangelização. Emmanuel também vai abordar isso no livro Consolador. A necessidade de autoevangelização, de cristianização. Então nós precisamos nos evangelizar. Evangelizar é educar moralmente. Educar moralmente. Aí nós ficamos muito, quando nós pensamos a evangelização aqui acontece aos sábados, né, às 15 horas, né? Então nós temos a tarefa de evangelização aqui na casa, que acontece aos sábados às 15 horas. Então, por que nós temos esse carinho? Por que a espiritualidade tem um cuidado enorme com a tarefa de evangelização? Porque para a espiritualidade é muito claro, tá, gente? Evangelizador não é quem toma conta de crianças. Evangelizador é educador. É educador do espírito. Não é? Questão 76, Livro dos Espíritos. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Não é? Todo mundo conhece essa. Povoa o universo fora do mundo material. Aí vem a questão 74. Que é alma? Um espírito encarnado. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Então nós sabemos que o indivíduo encarnado nós somos espíritos, né? Nós somos espíritos. Nós temos até que melhorar isso, nós costumamos falar que nós temos espírito, né? Como quem tem uma roupa. Muito bem. Questão 379. É tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Obra de conformidade com o instrumento que dispõe. Aí nós vamos ver aqui Kardec, né, os espíritos superiores, começaram a trazer a criança, né, o momento infância, como um recurso pedagógico para o nosso socorro. Porque, meus irmãos, se eu estou aqui, questão 132, a encarnação serve, né, para nos aperfeiçoar e para nós fazermos, com as minhas palavras, a parte que nos toca na obra da criação. Muito bem, essa encarnação. Naturalmente, nós encontramos dificuldades, porque nós trazemos um patrimônio de existências condizentes com irmãos que reencarnam em escolas do tipo expiações e provas. É natural. No mundo de expiações e provas, o mal predomina. Então significa que nós precisamos exercitar um pouco mais. Deus tem um processo pedagógico generoso conosco. E aí ele estabelece uma infância. A infância humana é a mais longa de todos os seres, né? Praticamente do reino animal. Claro, nós estamos falando do reino nominal, né? Mas a infância entre os animais, do homem, considerando o homem como um animal, né? Se nós considerássemos assim, nós não consideramos, né? Mas como um irmão da criação, né? Ela é longa.
Há aí um propósito: recurso pedagógico. Recurso pedagógico muitas vezes subaproveitado, muitas vezes abandonado, desprezado, não é? Questão 382. Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Então Kardec pergunta o seguinte: olha, já que uma criança é um espírito de muitas existências reencarnado, limitado em razão dos órgãos que não manifestam toda a sua potencialidade, ele sofre. Os espíritos superiores vão responder: não. E aí no finalzinho da resposta que nos interessa, é um período de repouso do espírito. Misericórdia divina. Imaginemos agora o nosso querido Martim, que assassinou seu pai. Imaginemos o alívio que é poder ter vivido uma infância como criança, sem todas aquelas questões que certamente um adulto traria. A sua reentrada na vida material, podendo contar com o período de infância. Nós não pensamos nisso. A infância é uma bênção, porque a infância é um período de repouso para o espírito. Repouso de si mesmo. Repouso de si mesmo. Questão 382. Qual para este, o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? Encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. A gente normalmente pula essa coisa, a gente faz ser coisa de pai, né? Coisa de pai, vou cuidar dos meus, né? Não, meus amigos. Todos nós somos evangelizadores. Naturalmente, aqueles que abraçam a tarefa da evangelização na casa espírita têm um compromisso e desempenham uma missão especialíssima. Mas nós somos evangelizadores. No livro Educador de Coração, o Barcelos fala muito disso, né? Nós evangelizamos o tempo todo, se assim o quisermos. Muito bem. Mas esse período da infância, então, é acréscimo de misericórdia, né? Tanto que na questão 385, Kardec vai falar uma coisa que nós já constatamos, olha, lá no século XIX, que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência. É que o espírito se modifica? Não, dizem os espíritos superiores. É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra tal qual era. E aí, a questão 385 é enorme, que ela vai demonstrar a misericórdia divina em relação a nós, a nossa necessidade da infância. Primeira coisa que eles colocam para nós, primeira utilidade do período da infância. Imaginemos nós, criados, vamos imaginar, né? Reencarnados durante séculos, talvez, no Oriente. E de repente somos trazidos por acréscimo de misericórdia sob a tutela de Ismael para o Brasil. Certamente teríamos dificuldades nos hábitos, nos costumes, com o clima. Então o que acontece? A infância funciona como um período de adaptação biológica, cultural, emocional, de espíritos que somos todos humanos, mas que estamos em situações diferentes. Outro propósito da infância, está aqui, na comentário 385. A infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Momento sagrado a infância. Momento sagrado. Um tempo relativamente curto, grande comparado aos animais, né, aos demais habitantes do nosso planeta, mas um momento relativamente curto, dado a agitação que nós vivemos, né? A naturalidade, nós estamos sempre correndo. Então a infância, quem é pai, quem é mãe, passa aqui, ó. É isso. É um piscar de olhos. E nós, às vezes, banalizamos esse momento. Ah, infelizmente, né, já passou o tempo. Não. Calma lá. Estou dizendo aqui, nós estamos dizendo que nós somos evangelizadores. E muitas vezes até deveríamos abraçar essa tarefa. Muitas vezes nós deveríamos abraçar essa tarefa. Se nós temos vocação para tanto. Uma tarefa muito importante, não é? Muito bem. O Consolador também, Emmanuel vai falar na questão 109. Os irmãos vão perguntar para Emmanuel assim, o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? Aí ele vai falar, né? O período infantil é o mais sério, o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Ele vai dizer,
até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação. Então, as suas recordações, vai dizer Emmanuel, com as minhas palavras, tá, pessoal? As suas recordações do plano espiritual, dos compromissos que ele assumiu, das resoluções que ele tomou, das experiências, dos sentimentos que ele colheu no plano espiritual, são mais vivas. Então, ele fica mais acessível a modificar, né? A receber essas informações. Não é que depois dos 7 anos acabou, né, gente? Mas fica um pouco mais difícil, dá um pouco mais de trabalho. Então ainda é tempo, né? Ainda é tempo. Vamos imaginar, então, o nosso querido Martim. Lembra do Martim? Nós dissemos que ele foi socorrido. Isso que é o bom do André Luiz, porque a gente tem exemplos, né? Nós dissemos que o Martim foi socorrido. Depois de recuperar, depois de um longo tempo de recuperação, ele foi orientado, começou a participar dos trabalhos, se reeducou pela prece e pelas meditações a respeito do Evangelho. Bom, vejam bem, quando ele reencarnar, ele trará armazenado no seu inconsciente, né? Aí é Joana de Ângeles, todo esse patrimônio, porque não se perde. Nós evoluímos, nós caminhamos na parte espiritual. Então, inclusive os irmãos aqui desencarnados, né? É um alento saber disso. Muitas vezes os irmãos ficam aflitos, dizendo assim, mas eu pratiquei o mal até agora, né? Então eu vou ter uma existência difícil. Então eles não querem abrir mão do mal que estão praticando, com medo. Às vezes nós fazemos isso. Eu fiz, como criança, né? Às vezes nós somos crianças, né? Chorei, e agora eu tô com vergonha. Chorei tanto que eu não posso parar de chorar. Então as crianças continuam chorando, né? Quem é pai e mãe também já percebeu isso. Às vezes a criança nem sabe mais porque tá chorando, mas ela chorou tanto que ela não quer parar de chorar. Que ela tá com vergonha, né? Então às vezes nós fazemos e vamos pensar assim, temos praticado o mal. Qual a vantagem de responsabilizar-me agora na pátria espiritual e começar a empreender e praticar o bem? Criar causas de felicidade. Quais são essas causas? Reencarnações mais favoráveis. Então eu estou na pátria, eu estou no plano espiritual, não é? Estou no plano espiritual, vivenciando ainda coisas infelizes. Eu me arrependo. Sou socorrido. As minhas resoluções e o meu trabalho no plano espiritual é recurso, semente que germina no tempo propício. Isso é muito consolador. Isso é muito consolador. Vai germinar no tempo propício. Então, quando esse irmão reencarnar, como o nosso querido Martim, estará vivo no seu inconsciente todo o patrimônio que ele recebeu ali naquela instituição, em que ele foi resgatado, em que ele trabalhou. Isso não se perde. Não se perde. No entanto, meus irmãos, isso não basta. É um alívio, é um recurso, mas isso não basta. Por que nós estamos dizendo isso? Porque nós não sabemos, e nós vamos ver, que Martim não receberá um pai. Martim não terá um pai. Por quê? Naturalmente, assassinou seu pai, nascerá órfão por não fazer jus, né, naquela circunstância, em razão de todos as medidas da justiça divina, da sua necessidade pedagógica, ele não terá um pai. Então quem vai educá-lo a respeito do Evangelho? O pai? A mãe? Quem vai fazer esse papel? Quem vai ajudar nosso irmão Martim, aquele assassino, aquele que matou seu pai, arrependido, a reencontrar o caminho de Jesus? Quem vai ajudá-lo? Certamente não será o pai, né? Muito bem, ele precisa dessa ajuda. No mesmo livro Ação e Reação, nós temos uma conversação que, para nós, resume o papel da evangelização, de jovens, de adultos também, mas de crianças e jovens principalmente. No plano espiritual, quando eles vão programar uma determinada reencarnação, né? Está Druso, o assistente Silas, no plano espiritual, orientando Hilário e André Luiz. Eles relatam para a gente através da psicografia de Chico Xavier. Muito bem. Em determinado momento, eles vão consultar sobre um determinado processo reencarnatório. Quem já leu vai lembrar, não é? Vai consultar sobre do Antônio Olímpio, um processo encarnatório. Bom, há uma câmara em que vai se um espírito é tão elevado, que tem uma câmara de materialização no plano espiritual, nas zonas umbralinas, onde está André Luiz. Ele se chama Sânzio. É o nome que eles dão na obra, a gente não sabe se é esse o nome, né? Mas ali ele se chamou de ministro Sânzio. Sânzio vai se materializar ali. Vai tomar as decisões juntamente com Druso a respeito do processo que eles estão analisando de reencarnação. Olha que maravilha. Um processo de reencarnação totalmente tutelado por espíritos que servem a Jesus.
com vistas ao socorro e ao sucesso, a redenção desse espírito. Bom, aí André Luiz vai aproveitar e tem um tempinho para perguntar, né? Porque está estudando causa e efeito. Ele tem um tempinho para perguntar. E ele intitula esse capítulo como Conversação Preciosa. Ele vai perguntar assim, a pergunta de André Luiz é linda. Venerável benfeitor, para nossa edificação poderemos recolher mais amplas anotações sobre a melhor maneira de colaborar com a lei divina em nosso próprio favor? Dispomos de algum meio para escapar à justiça? É o que nós gostamos, né? Gostaríamos de fazer, né? Sancho sorriu e observou. Ele vai falar no início, assim, nem vou ler, né? Ele fala, da justiça ninguém escapa. Graças a Deus, né? Mas da justiça ninguém escapa, né? Mas aí ele vai dar um exemplo. E esse exemplo para nós é muito interessante. Porque é um exemplo que vai ilustrar a importância do papel do semeador, do papel daquele que cultiva e do momento da fase inicial da reencarnação. Ele vai dar um exemplo de uma pessoa, um irmão, que, premido por situações diversas, por volta dos 40 anos, cede à tentação do suicídio. Suicida-se. Ele vai dizer, certamente ele levará mais ou menos tempo no plano espiritual, a depender, né, das atenuantes e das agravantes desse ato, para reparar, não é punição, não é um juiz que sentencia isso, é a consciência. Por quê? Ele tem que reparar o seu corpo perispiritual, ele precisa do tempo. Isso é natural, é a natureza. Como ele ofendeu as leis divinas, ele feriu o seu corpo perispiritual, ele precisa de um tempo. Esse tempo ele vai levar mais ou menos tempo, tudo bem. Mas ele vai merecer, olha que maravilha, misericórdia divina, ele vai merecer uma nova encarnação. Chegará um momento em que esse irmão será encaminhado a essa escola em que nós estamos matriculados. Misericórdia divina, perdão das ofensas, perdão das infrações às leis divinas. Ele vai receber nas melhores condições possíveis por acréscimo de misericórdia. Muito bem. Ele vai dizer, quando ele chegar, né, mais ou menos por volta da mesma idade em que ele cometeu esse ato na existência precedente, por circunstâncias, ele vai dizer assim, quer ver? Circunstâncias. Dentre as provas que repetirá, naturalmente se inclui a extrema tentação ao suicídio na idade precisa em que abandonou a posição de trabalho que cabia. As imagens destrutivas que arquivou em sua mente, no nosso inconsciente, se desdobrarão diante dele através de um fenômeno a que podemos chamar circunstâncias reflexas. Então, é natural, isso serve para todos nós. Qualquer que seja a fase que nós estamos vivenciando, né? Vamos analisar quais são as tentações, porque a tentação é de dentro, né? Quais são as questões que estão sendo propostas. Porque muitas vezes são as provas que nós falimos em determinado ponto, né? Nós já brincamos que às vezes a gente tem vontade de sair correndo de casa, né? Não, fica aí. Respira fundo, respira em fundo e vamos ficar lá. Muito bem. Então nós temos essas imagens reflexas. Então ele vai ser levado, de certa forma, por causa do seu inconsciente, a pensar nisso de alguma forma. Esse pensamento, esse desequilíbrio vai vinculá-lo a mentes que pensam da mesma forma. Então, vai ter propensão ao suicídio nessa mesma idade. Aí o que Druso fala pra gente, o mais bonito, ele vai dizer assim, é um aviso, né? Muito bem, se esse homem não houver amealhado, olha só, recursos educativos e renovadores em si mesmo, como pela prática da fraternidade e do estudo, de modo a superar a crise inevitável, muito dificilmente escapará ao suicídio. Isso é muito grave. Muito grave. Então, se nós negarmos, vamos imaginar que esse irmão desencarnou com suicídio aos 40 anos. Se nós negarmos, vamos imaginar que esse irmão não teve pais que puderam evangelizá-lo. Mas por acréscimo da misericórdia divina, ele foi trazido a uma casa espírita. Se nós nos negarmos a fazer esse papel de evangelizadores, que recursos ele terá? Onde é a nossa caridade? Eu posso oferecer para ele pão, sopa, posso oferecer um abrigo, louvável, graças a Deus, ainda bem. Mas eu deixo de oferecer o que é doutrina e o evangelho de Jesus vivido nessa casa tem de melhor. Que são os recursos, gente, para a crise inevitável. Isso é uma coisa que nós temos que pensar para filhos e educandos, evangelizandos. Todos nós passaremos por dificuldades. Por mais fácil tenha sido a infância em razão da misericórdia divina, chegará um momento grave em que nossos filhos terão que decidir o que fazer. Chegará um momento de perda, de sofrimento, de dor.
é inevitável. Faz parte do nosso processo pedagógico. Não é adoração do sofrimento. Não é isso, faz parte do nosso processo pedagógico. No nosso estágio evolutivo, não tem como crescer sem esforço. Nenhuma criança na escola cresce sem fazer o para casa. E é chato fazer para casa. É muito melhor julgar e brincar com os colegas. Pede esforço, sacrifício. Toda escolha, isso até a psicologia moderna fala, toda escolha tem um custo. Toda escolha tem um custo. E essa escolha tem angústia. A angústia do que eu abandonei. Então nós precisamos preparar as crianças e os jovens para os momentos que virão, porque eles virão. Eles virão. Às vezes nós vivenciamos a alegria de ter uma família que tem uma infância tranquila. Trazemos os nossos filhos à evangelização, fazemos o culto cristão no lar, o evangelho no lar. Mas às vezes esquecemos de preparar os nossos filhos para essa realidade. Esquecemos de ajudá-los a praticar o evangelho. Praticar a caridade, recursos amealhados pela prática da caridade. Prática. Como é que as crianças evangelizantes podem praticar a caridade? E do estudo. Então é preciso amealhar esses recursos, porque esse patrimônio estará ali, semeado. Esse será o bote salva-vidas que o ajudará e será um contrapeso que o arrancará do suicídio. Isso é muito grave. Porque nós estamos falando do suicídio, mas poderia ser qualquer outra coisa. Né? Aí André Luiz, graças a Deus, faz uma pergunta que nós adoramos. E como pode a criatura habilitar-se devidamente para resgatar o preço da sua libertação? Libertação, né, das consequências do crime cometido, né? Do crime cometido contra as leis divinas, né? Agora, abandonando o caso do irmão do exemplo do Sanzio do suicídio. Não, agora ele vai dizer. Ele havia dado um exemplo de uma planta. Ele vai dizer o seguinte, olha, vou imaginar uma laranjeira. Uma semente de laranjeira caiu num terreno pobre e seco. Segundo as leis que regem as atividades agrícolas, vai dizer Sanzio, germinará ela sob constringentes obstáculos. Vai se transformar num arbusto mirrado e vai produzir pouco. Natural, todo mundo entende isso aqui, né? Se a gente plantar qualquer coisa em casa, qualquer um que já plantou, se não cuidar, tirando uma outra plantinha, né, que a gente tem uns que gostam um pouco de desprezo da gente, não, mas se você não cuidar, vai morrer. Vai morrer. Ou vai produzir pouco. Não tem jeito. Nós sabemos uma coisa, nós plantamos, vai nascer. Agora, as condições em que ela vai produzir são outras. Vamos imaginar. Mas se o lavrador, aí vem a figura do lavrador. Lembrando que Jesus escolheu a figura do semeador, né? Vem um lavrador. Se o lavrador lhe acode às necessidades dessa plantinha e exigências, desde o início da luta, oferecendo-lhe adubo, água e defesa, tanto quanto ajudando-a com a poda salutar no momento oportuno, a laranjeira atenderá brilhantemente o próprio destino. Olha, o que é uma semente semeada num solo difícil? Plantei causas de infelicidade. Colhi uma reencarnação com um processo pedagógico duro. Não é? Quem vai me ajudar? Se eu ficar entregue a mim mesmo, certamente a minha produção será pobre. Mas é a lei de solidariedade que vige entre os espíritos encarnados e desencarnados e entre todos nós, lei de amor, justiça e caridade. Quem vai ajudar? Quem será o lavrador dessa criatura? Porque se o lavrador estiver presente, se ele fornecer, apesar do solo horrível, que é a condição herdada por aquele espírito, apesar da rugosidade do solo, da pobreza do solo, se o lavrador atender às necessidades dessa planta, ela produzirá a contento. Depende da figura de um lavrador. Esse lavrador, quando não pode ser os pais, é o evangelizador. Essa tarefa é muito bonita, gente. É o evangelizador. Muito bem. Aí Hilário vai perguntar para Sanzio. Hilário é o companheiro de André Luiz, que está estudando junto com André Luiz nessa obra, tá? Hilário pergunta assim, e quando a criatura não pode contar na infância ou na mocidade com preceptores afeiçoados ao bem, capazes de funcionar como lavradores diligentes, junto daqueles que recomeçam a luta humana? Aí Sanzio vai dizer o seguinte, sem dúvida, ponderou o ministro, a meninice e a juventude são as épocas mais adequadas à construção da fortaleza moral com que a alma encarnada deve tecer gradativamente a coroa da vitória que lhe cabe atingir. Ele vai falar outra coisa, mas nós só vamos refletir nisso aqui. A infância e a juventude é um momento oportuno. Prestemos atenção que o nosso querido Hilário, ele nem pergunta se é o pai ou a mãe. Ele fala de preceptores. Tomara sejam os pais.
Ninguém nega que é os pais que cabe isso com maior intensidade. Mas e se não forem os pais? E se os pais não forem secundados nessa tarefa? Muito bem. Ele vai dizer mais, tá, gente? Olha, que não nos estejamos desesperados porque a gente for dizer, na infância e na juventude, quando a gente lê essa obra, na hora que a gente para desse trecho aqui, a gente fica assim, meu Deus, já tô velho, e agora, né? O que eu faço? Ele vai falar que o lavrador é a nossa coragem, a vontade é o nosso lavrador. A vontade no espírito adulto é o lavrador. Faz o papel do lavrador íntimo, que tem certamente muito mais dificuldades. Mas quando eu tenho conhecimento, eu posso ter vontade. E quem tem vontade tem fé, consegue fazer. A gente só tem fé, a gente só tem vontade naquilo que a gente realmente acredita que é possível, né? Então é preciso fé para ter vontade. E sem vontade nós não saímos do lugar, né? Então, nós estamos falando aqui de evangelização infantil. Mas isso serve para nós também na autoevangelização. Na autoevangelização. Muito bem. Aí nós vamos voltar agora para um exemplo. Nós falamos disso aqui do Sâncio, da meninice. É esse tópico que nós esquecemos às vezes. A gente lê rapidamente as obras de André Luiz e esquece. Nós vamos encontrar então um irmão reencarnado. Esse irmão é o tal do Adelino Correia que nós começamos. É o personagem principal do capítulo 16, Débito Aliviado. Adelino Correia está numa casa espírita. Ele é um estudioso, está aqui falando sobre evangelho, está evangelizando. Enquanto ele está evangelizando, André Luiz se sente tocado por ele. O companheiro também. Silas, que é o assistente espiritual que está acompanhando a educação de André Luiz, é incomodado o tempo todo por irmãos que vão interceder por Adelino Correia. Adelino Correia está sofrendo muito, meu irmão. Olha, ele é uma pessoa maravilhosa, olha como é que está a saúde dele. Alguém tem cuidado de Adelino Correia, está sofrendo muito. Outro vai dizer, olha, ajuda o Adelino Correia, ele está com problemas financeiros, porque tudo que ele tem eu dou para os outros. Essa semana mesmo eu precisei de ajudar minha mãe em dificuldade, me lembrei de Adelino, inspirei, ele foi lá e socorreu todo mundo, mas ele está passando dificuldade financeira. E André Luiz se sensibiliza. Aliás, todos os que estão ali se sensibilizam com a grandeza daquela criatura, porque o bem, onde, segundo Emmanuel, nós temos isso também, Emmanuel, né? O bem que nós fazemos é nosso advogado em toda parte, não é isso que Emmanuel nos ensina nas suas obras em geral? O bem que nós fazemos é advogado nosso em toda parte. Muito bem. Então, André Luiz se sente motivado a colaborar com os passos que Adelino Correia vai ministrar ao final. Eles vão acompanhar Adelino Correia. Adelino Correia conta uma história de Adelino Correia. Adelino Correia tem uma infância, né? Adelino Correia é o nosso querido Martim, aquele que assassinou seu pai. Acontece que, em razão do que ele havia feito na pátria espiritual, recebeu socorro, abraçou diretrizes diferentes, por acréscimo de misericórdia reencarnou, sem a bênção de um pai, nasceu órfão. Nasceu com um problema sério da epiderme, refletindo os atos, as queimaduras que impôs ao pai, e os sofrimentos vividos no plano espiritual através de um período em que ele foi perseguido, né? Plasmou no seu perispírito esse adoecimento. E por causa da doença, por causa da dor, foi levado na primeira infância, na sua infância, no início da sua vida reencarnatória, a uma casa espírita, onde ali foi evangelizado. Ele não vai usar esse termo, está evangelizado, mas ele vai dizer que ainda muito jovem, custodiado, porém, por benfeitores da nossa mansão, foi conduzido, nosso querido Adelino Martim, a um templo espírita, ainda muito jovem, onde, submetido a tratamento da epiderme esfoliada, entrou em conhecimento da nossa renovadora doutrina. A leitura dos princípios espíritas ao sol do Evangelho do Senhor constituiu para ele recordações naturais dos ensinamentos assimilados na pátria espiritual, antes da reencarnação. Desde aí aceitou nobremente a responsabilidade de viver e buscou, acima de tudo, aplicar a si próprio as diretrizes regeneradoras da fé que abraça. Disciplinou-se. Às vezes nós lemos esse parágrafo, nós ficamos tão curiosos para saber quem é Adelino Correia, a gente esquece que ele foi levado a uma casa espírita. Foi evangelizado na juventude, na infância. Ele não fala qual o período, mas foi na primeira infância, na primeira juventude, né? No início, ainda muito jovem. Entrou em contato com o Evangelho de Jesus. Readquiriu a lembrança na pátria espiritual e se fortaleceu. Então mesmo, vejam bem, quem o visse ali não imaginaria nunca um assassino do próprio pai. Meus irmãos, certamente nós fizemos coisas terríveis, dado nosso andamento, nosso estágio evolutivo. Faz parte do processo pedagógico.
Todos nós precisamos de socorro, em maior ou menor grau. Imagine se Adelino Corrêa tivesse encontrado a sala de evangelização fechada. Pai não tinha. Imagina a falência para essa comunidade de espíritos que recebe as bênçãos de Adelino Corrêa, que é amparado nessa casa espírita. Quanto bem se deixa de fazer quando eu deixo de evangelizar? Bom, nós sabemos a história, né? Adelino Corrêa, então, ele reencarna, naturalmente com esse problema na pele, epiderme, não tem a bênção de um pai, naturalmente é abandonado pela esposa muito cedo. É abandonado pela esposa justamente em razão de ter abandonado também, malbaratado o matrimônio, né? Abandonado pela esposa muito cedo. Tem uma filhinha, a filhinha também é abandonada pela própria mãe, né? A filhinha novinha se chama, a sua filhinha, né? É a reencarnação daquela Maria Emília. Agora reencarna como sua filha. Vai cuidar da Maria Emília sozinha. Muito bem. Deixa na sua porta duas pessoas, dois irmãos desencarnados, dois irmãos, desculpa, recém-encarnados, jovens, crianças, né? Bebês, imaginamos, né? Pela história que é relatada. Da etnia, né? Negros. São os capatazes, Antônio e Lucídio, que abusavam dos escravizados na condição de capatazes. Os acolhe como filhos e vai educá-los. Nessa semana em que o Silas está acompanhando André Luiz Adelino Corrêa, há um outro recém-nascido que será deixado na sua porta, depois de muito esforço. Eis que Adelino Corrêa vai adotar, com todas as dificuldades financeiras que tem. Muitas dificuldades ele tinha. Quem lê o capítulo vai ver que ele tinha muitas dificuldades. O pai, na condição de filho adotivo. O Martim Gaspar, ele queimou, né? Botou fogo. Quanta misericórdia! Mas imaginemos como vencer essas provas sem o auxílio de um evangelizador. Quantos de nós não estamos aqui agora, e eu até me emociono, porque recebemos no momento oportuno o carinho de uma palavra amiga de um palestrante, de um evangelizador na infância, de alguém que nos acolheu com carinho e que nos fez entender o nosso destino, a nossa condição de filhos de Deus, de herdeiros do Criador, ainda, não na condição de filhos completamente, não na condição de espíritos puros, né? Porque ainda estamos na condição dos servos, né? O herdeiro, não, segundo Paulo, né, vai falar que o herdeiro não difere muito do servo, né? Nós estamos ainda na condição que nós não assumimos ainda, nós estamos num processo para assumir a nossa condição espiritual. Nós estamos num processo de noivado com Jesus, né? Nós não casamos ainda com o Evangelho, mas isso vai acontecer, é um processo, tá tudo certo. Né? Tá tudo certo. Imaginemos então se Adelino Corrêa não tivesse recebido esse amparo da evangelização. Olha que tarefa bonita. Nós podíamos parar por aqui, mas nós vamos mais. Por que evangelizar? Mateus capítulo 10, versículo 8, quando Jesus manda os discípulos para pregar, curar os enfermos. O que ele fala? Só um trechinho, o início. E de curar os enfermos. O que tem a ver curar enfermo com a evangelização? Se nós observarmos, né? Nós prestamos bastante atenção. A cura definitiva não vem através do auxílio dos passes magnéticos, das curas espirituais do corpo físico, dos nossos acolhimentos, às vezes, do nosso tratamento numa reunião de obsessão. A cura definitiva se dá com a evangelização do espírito. Quando nós nos evangelizarmos, nós estaremos imunizados e, de fato, sãos. Ele manda ir de curai. É claro que aqui também se aplica a nós que fazemos a tarefa do passe, do acolhimento fraterno. Mas vamos pensar. Por que nós fazemos evangelização na casa espírita? Porque nós estamos dando recursos de cura. É, ao mesmo tempo, nos evangelizando. Isso é o mais bonito de Jesus. Que Jesus nos convida ao trabalho, sabendo como nós somos, sem ilusões a nosso respeito. Quem tem ilusões a nosso respeito somos nós. E é por isso que nós desanimamos. Muitas vezes nós somos presas fáceis, né? De irmãos que não querem nossa caminhada. No livro Aconteceu na Casa Espírita, nós temos isso, né? Somos presas fáceis. Porque nós desanimamos diante do nosso orgulho. Já que eu não posso ser Francisco de Assis, eu não sou nada. Eu tenho que me aceitar do que eu sou. Eu estou assim. E o Cristo me convida assim. E a espiritualidade dessa casa me convidou à tarefa assim. E eu vou caminhar adiante. Na angústia de quem sou, transformando-me. E ao evangelizar, eu vou evangelizando. Né? Então essa angústia, muita gente se pergunta assim, eu não posso ser evangelizado. Aliás, é a desculpa que nós usamos para dar qualquer tarefa, né? Mas evangelizar é muito mais grave, porque a gente vai falar, de fato, que é um trecho do Emmanuel que nós adoramos, né? Quando a gente está muito angustiado, justiça divina, principalmente a gente que fala muito, né? Então, é só um trecho que eu vou chamar Nós Todos.
a mensagem. Só um trecho que eu vou ler, que a mensagem é linda. E Emmanuel vai dizer assim: no entanto, apesar dos mais duros conflitos de consciência, ele manda que nós prossigamos indicando o bem. Ele fala assim: às vezes nós desanimamos porque nós não queremos indicar o bem, porque nós constatamos em nós tantas dificuldades, tantas fraquezas, tantas quedas. Com que autoridade vou fazer ou falar sobre o bem? Né? Então ele diz: no entanto, apesar dos mais duros conflitos de consciência, prossegue indicando o bem. Exercício na escola é base do ensino. Tem que exercitar. Aluno desanimado perde a lição. Não é? Aí ele vai nos alertar para uma coisa que nos acontece a todos. Fazendo luz para os outros, acabamos medindo a sombra que nos é própria. E é por isso que nós paralisamos às vezes. Quando nós falamos do Evangelho de Jesus, nós constatamos em nós a sombra de quem nós fomos das existências precedentes, do que nós somos. Medimos essa sombra, isso é muito importante. Joana de Ângeles, com base em Unger, vai falar que quando nós não identificamos a nossa sombra, nós não fazemos luz sobre a nossa sombra, nós somos conduzidos por ela. Mas nós não podemos paralisar. Então, quem tiver esse carinho, esse chamado, abrace a evangelização. Abrace. Abrace a evangelização. Da forma que nós somos. Começando por evangelizar-se enquanto evangeliza. Não tem que esperar evangelizar-se, não. Evangelizando-me enquanto eu evangelizo, não é? Pois bem, diz que é por isso que nós falamos por que evangelizar, né? Na questão 630, aliás, vamos para 634. Haverá quem pela sua posição não tenha a possibilidade de fazer o bem? Nós gostamos muito dessa. Porque nós às vezes pensamos que fazer o bem é só fazer a caridade. Naturalmente, né? Fazer a caridade como entendia Jesus é fazer o bem, né? Mas o trecho final da resposta, a falange do Espírito de Verdade, vai nos dizer o seguinte: porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso. Olha, ser caridoso é fazer o bem. Mas fazer o bem não é ser caridoso, não. Não é só isso, né? Fazer o bem consiste em ser útil, na medida do possível. Na medida do possível é como nós somos, gente. É o que eu posso fazer. Agora tem um chamado aqui, né? Todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então, por que nós evangelizamos? Alguém decidiu evangelizar o Adelino Correia em determinado momento. Apareceu naquela casa, necessitado de evangelização. E foi para ele recurso e auxílio, né? Além disso, nós temos que refletir sobre os aspectos espirituais da evangelização, bem rapidamente. A primeira coisa é que os espíritos superiores, está lá na questão, nós vamos na questão 107 e 113, né? Dos espíritos puros e dos bons espíritos, nós vamos ver que eles têm por missão auxiliar os irmãos menores, ampará-los, iluminá-los. A tarefa de evangelização, gente, é maravilhosa nesse sentido. Todas as tarefas da Casa Espírita contam com a amparo da equipe espiritual. Mas nós achamos que uma evangelização não tem nada de espiritual, muitas vezes. Se nós pegarmos esse livrinho aqui, um livrão, na verdade, A Evangelização do Mais Além, ditado pelo espírito Lúcio de Abreu, a psicografia de Janaína Farias, nós vamos descobrir a preparação que existe numa sala de evangelização. Sala de evangelização de gestante tem técnicos de medicina que influenciam na formação do sangue da gestante. Na aula de evangelização são captadas todas as informações dos evangelizandos, reencarnação, situação dos pais, para protegê-los, para ampará-los. É produzido, muitas vezes, ali naquele ambiente, no plano espiritual, tem engenheiros que produziram painéis para refletir as cenas que o evangelizador está narrando para as crianças. Para que isso fique gravado na sua inconsciente, na sua psique de espírito imortal. Semente que vai germinar no momento oportuno. Eles anotam essas questões. Há uma equipe que acompanha os evangelizandos e os evangelizadores. E atende a todos, a cada criança individualmente. Há um caso que o Lúcio de Abreu conta para nós aqui, que um irmãozinho chega, a criança chega com 5 anos na casa espírita e começa a chorar. Vamos ministrar passes na mãe, que o problema está com a mãe. A criança vai lá. Naquele momento ali, vão dizer o seguinte: olha, o nosso irmão, o pai, a situação da casa está melhor porque eles já implantaram, nós conseguimos, a equipe que acompanha a evangelização daquela criança, foi até o lar, conseguiu a implantação do culto no evangelho do lar. Com isso, o irmão desencarnado que estava influenciando o pai
pôde ser conduzido a uma reunião de desobsessão, começou na evangelização de criança. A mãe ia participar daquela reunião daquele dia porque ela tinha um propósito de abandonar o pai, estava cansado daquilo, havia discutido com o pai. Então, o palestrante ia ser influenciado a falar um pouco sobre a responsabilidade do casamento, sobre as propostas do amor, da comunhão, da família. Os passistas eram orientados, serão intuídos a ministrar os passos de acordo com a necessidade do casal. Tudo surgiu da evangelização. E mais, a evangelizadora seria intuída a falar, a apresentar recursos a uma criança de 5 anos, para que ela se protegesse daquelas influências, dos sentimentos e das emoções adoecidas dos pais. Temos o caso ainda, mais um minuto, né? E nós encerramos. Mas quantos? 3? Isso. Só para não perdermos aqui. O caso de 2 evangelizadoras que são narradas nesse livro aqui. 2 evangelizadoras. Uma delas está naquela condição de que ela não merece ser tarefeira. Entrou brigando, estava discutindo com o irmão em casa. O pai desencarnou, o irmão passou a levar pessoas para dentro de casa que interferiam no processo. Ela não conseguia fazer o culto no lar. Vou abandonar a tarefa. Não sou digno da tarefa. A espiritualidade vai intervir. Há um acompanhante do evangelizando. A espiritualidade vai na casa dessa irmã, influencia para que ela abra o evangelho. Ela faz uma prece. Todo um serviço de socorro é estabelecido para socorrer a tarefeira e o irmão. Para que não haja prejuízo para os evangelizandos, mas para o evangelizador. Há um outro caso de uma evangelizadora chamada Camila, o caso da evangelizadora Camila, que está envolvida num processo, ela é evangelizadora de uma criança que está sendo vítima de um processo obsessivo. E ela, por sua vez, também tem dificuldades com o marido que está num processo obsessivo. Vai ser tomada uma série de medidas para ajudar a criança, que a Camila dá aula para ela, e a Camila, é o seu marido. Nós não temos ideia. Tem mais. Ao fim da reunião de evangelização, quando ela é bem ministrada, o material energético e fluídico é tão rico que os trabalhadores do plano espiritual coletam aquele material para ser usado nas reuniões de desobsessão, nas reuniões de tratamento, porque é um material muito rico. Então nós temos, meus irmãos, que dar o devido valor e respeito para a evangelização. Então, para encerrar, agradecendo a oportunidade, né? Nós vamos repetir Jesus. Ide e curai os enfermos. Que possamos evangelizar e ao mesmo tempo nos evangelizarmos. Jesus abençoe esta casa, que abençoe todos os tarefeiros aqui. Mais uma vez, parabéns, né? Que a obra só frutifique, que nós possamos acolher os espíritos que serão o futuro da espiritualidade, que serão o futuro do evangelho, da pátria do evangelho, né? Muita paz e alegria a todos, viu? Obrigado. Agradecemos. Eu tenho que levar, eu levo para casa. Agradecemos imensamente ao nosso irmão Yuri trazer a todos nós essas reflexões importantíssimas. E ano passado você recebeu, não sei se você descontou, mas esse ano nós mudamos, nós vamos diplomar você, para que através desse diploma você continue evangelizando a muitos nas casas espíritas, em especial no seu próprio coração. É isso que precisa. Muito obrigado. Então, a você, Yuri, o nosso diploma do Centro Espírita Manuel Maria da Silva Cantinho de Jesus. Muito obrigado. Eu tenho que Vamos abrir. bater uma foto dele. Tem uma. Mas se quiser. Não, bate outra. Bate outra que nós não estávamos vendo. Aí, ó. Ele é rigoroso com a foto. Ó, todo mundo vendo o Pedro tirar, aí você me entrega, tá? Você tira e me entrega. Isso. Obrigado, viu, Pedro? Então, nosso queridíssimo. Eu gostaria de convidar os diretores da atual diretoria que estão presentes, senhor João Martins, senhorita Marina Palma Araújo, senhor Nestor de Almeida. E após o canto do coral, a nossa irmã
Por favor, Nestor. Vem cá, João. Em nome da diretoria executiva, nós agradecemos a presença de todos vocês encarnados e desencarnados. Se você estivesse aqui, meu pai tinha um pouquinho. Obrigada. Eu posso dar uma palavrinha? Rapidinho? Eu gostaria de agradecer um amigo que veio, o Marcondes, lá do Albino Teixeira, presidente. Levanta, Marcondes, por favor. E eu gostaria de chamá-lo para que venha também. Por favor, Para Marcondes. que venha aqui ter uma foto. Marcondes é o presidente da... Estava a cantar na areia do mar quando ele chegou, com um leve aceno, o caboclo moreno sobre as águas ficou. As ondas cristalinas pareciam mais finas como rendas do mar. Meu coração dentro do corpo, perto do caboclo, se pôs a sonhar. O caboclo da vida, como luz refletida, toda noite enfeitou. O céu se esplendeu, o mar se acendeu, tudo claro ficou. O caboclo no mar, o seu brilho no ar, sabe o que eu fiz? Deixei o corpo pequeno, fui pros braços nazarenos, só pra ser feliz. Dia eu vi você chegar, entardecia com emoções no ar. Você era a visão de um sonho que eu tinha, com a expressão de uma tarde linda, cheia de esplendor. Percebi seu olhar emocionado, que você era o momento sagrado do meu sonho de amor. No dia em que vi você chegar, doce perfume vestia todo o ar. Você era o meu sonho que acontecia, não sei dizer direito o que eu sentia, foi tanta emoção. Vi você amando ardentemente, com dúvida delicada
você chegar, trazendo as flores lá do céu, fragrâncias visitaram o campo agreste, clamores de amor vinham de suas preces, era você, enfim. Agora que encontre adormecida, havia em tudo uma expressão divina, senti você em Ampara-me, Senhor, em tua lei. Sustenta-nos, Senhor, em tua luz. Alegra-nos, Senhor, com teu sorriso. Conduza-nos, Senhor, em teu caminho. Desperta-nos, Senhor, em teu dia. Aqueça-nos em teu calor. Guarda-nos, Senhor, em tua aflição. Acalma-nos, Senhor, em tua paz. Envolva-nos, Senhor, em teu silêncio. Educa-nos em teu amor. Ensina-nos, Senhor, em tua vida. Vista-nos, Senhor, com teus encantos. Cubra-nos, Senhor, com tuas emoções. Guarda-nos, Senhor, em tuas preces. Deita-nos, Senhor, em tua cruz. Cura-nos, Senhor, em tua fé. Traga-nos a luz de teus conselhos. Renova-nos, Senhor, em teu perdão. Ampara-nos, Senhor, em sua lei. Boa noite. Eu vou ler. Queridos irmãos e irmãs, meu coração hoje transborda de alegria e gratidão. Cada rosto aqui presente, cada gesto de carinho, cada palavra de estímulo, tudo isso mostra que esta casa é, de fato, um lar espiritual, onde aprendemos juntos a amar e servir. Como presidenta dessa instituição, mas antes de tudo, como irmã de caminhada, agradeço profundamente a cada trabalhador, a cada visitante e, sobretudo, a Jesus, que é o verdadeiro guia desta obra. Sem ele, nada faríamos. Com ele, tudo se ilumina.
E eu gostaria de recitar um poema do nosso irmão, que está no livro Parnaso, Além do Túmulo, Amaral Ornelas, onde a sua bisneta está aqui. E Ave Maria, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor, que ampare e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não for a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. Ó Senhor, sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram na sombra das desventura. Bendito sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio da pura humildade. Agradeço a todos pela presença e meu coração fica muito alegre de ter todos vocês, e especialmente o Valdir, que com muitos anos me ensinou na quarta-feira, o meu grupo de sexta-feira, que é do meu coração, o Nestor, os meus filhos estão aqui, a Letícia, e a todos os meus amigos aqui, eu quero o Coral e o Yuri também, e em especial também o Delano, que é meu companheiro. Agradeço a todos e que todos tenham uma boa noite.